Fala, grandes torcedores daqui do canal Chama Torcida. A gente está aqui de volta mais uma vez para esse grandioso 2025 que está por vir, sem dúvida com mais emoções, mais jogos incríveis e emocionantes. E como a gente já está no início do ano, é bom falar do que já está por vir. O que isto é, já faltam poucos dias para começar, que é o nosso querido Piauizão, o grande campeonato estadual piauiense de 2025. E é justamente nesse vídeo que eu venho aqui falar e contar justamente quais serão os times que vão participar desse campeonato, como vai ser a maneira de classificação, isso é a primeira fase, a segunda fase, que deu um pouquinho de dor de cabeça no campeonato anterior, mas isso já vai ser bem mais facilmente explicado, e as demais novidades também que poderão surgir ao longo do campeonato. Então fique ligado, se você não é inscrito nesse canal, já inscreve logo, ativa nos sininhos para as próximas notificações de vídeos, porque aqui a gente não só fala do campeonato piauiense, mas também participa dos jogos e também de outras novidades, outras notícias do que acontece nesse campeonato, nesse estadual daqui do Piauí. Então já deixa logo também o like e vamos nessa. E vamos falando logo agora dos clubes participantes, dos times que vão participar dessa batalha pelo grande e almejado título estadual do piauiense. Como assim foi no campeonato anterior, vai ser constituído por 8 times. Os 6 que se mantiveram e conseguiram manter a sua posição neste estadual da primeira divisão, com mais 2 que foram promovidos, que conseguiram acesso, isto é, conseguiram acesso à final do campeonato piauiense da segunda divisão e, portanto, já foram classificados para a Série A do estadual. Lembrando que ano passado tivemos os 2 rebaixados da Série A de 2024, do campeonato piauiense, foi justamente os times de Picos e o Coriçaba. E dessa vez, é claro, eles não poderiam disputar a Série B do ano passado, então eles só vão poder disputar a Série B deste ano 2025. Sendo assim, os times que foram classificados, que disputaram a final, conseguiram acesso à final do Série B e foram promovidos para a Série A, são os seguintes clubes: o Piauí Esporte Clube, o conhecido Enxuga Rato, que havia sido rebaixado em 2020 no Campeonato Piauiense da Série A e desde então não havia conseguido acesso, mas dessa vez conseguiu, lutou firme e foi campeão da segunda divisão do estadual e conseguiu assim promover e retornar ao seu local de origem, isto é, o Campeonato Piauiense da primeira divisão. E além dele, contamos também com um time que é estreante, por assim dizer, que vai disputar a sua primeira divisão da Série A, que é o conhecido Clube Atlético Piauiense, que assim como o Piauí Esporte Clube é de Teresina, ambos os times são da capital do Piauí. O Clube Atlético Piauiense, no caso, conhecido Cavernão, ele já tem uma passagem de ter estreado a sua primeira vez na Série B, na segunda divisão dos piauienses, e já conseguiu logo assim o acesso para a Série A, ou seja, é um time que também já é bem considerado assim para o campeonato. E além deles, é claro, não podemos deixar de contar sobre os outros 6 clubes que se mantiveram na disputa, que lutaram até a segunda fase do estadual do ano passado e estão aqui. A destacar justamente o campeão, o Altos Esporte Clube, que joga as suas partidas usualmente no Lindolfo Monteiro, e o que foi vice do ano passado, que foi no caso o Parnaíba Esporte Clube, que vai disputar também e que tem os seus jogos usualmente no estádio Pedro Alelaf em Parnaíba. E não podemos deixar de falar dos clubes o 4 de julho, que disputa na cidade de Piripiri, na Arena Itacoatiara, assim como o River Atlético Clube, que disputa também de forma usualmente no Albertão, lá em Teresina. Além também dos clubes do Fluminense Esporte Clube, que joga também suas partidas em Teresina, assim como o Oeirense, que joga em Oeiras. Pode-se destacar que desses 8 clubes que participam, os jogos vão ser centrados em 4 cidades do estado do Piauí. No caso, se destacar Teresina, a capital, que justamente constitui uma ampla gama dos clubes que vão disputar, no qual se constitui justamente o River, o Clube Atlético Piauiense, o Piauí Esporte Clube, o Fluminense Esporte Clube também, apesar de campeonatos anteriores terem disputado na Arena do Guerreiro, lá em Pedro II, assim como o Altos, que jogava anteriormente no Felipão, na cidade de Altos, mas pelo que se dá a entender também disputará na cidade de Teresina, ou seja, constitui-se em 5 clubes que vão disputar na capital.
E partindo então para as cidades, como 4 de julho, que vai disputar na Arena Itacoatiara, assim se espera, sim, em Piripiri, o Parnaíba Esporte Clube, que disputará na cidade de Parnaíba, e o Oeirense, que disputa no estádio Gerson Campos, na cidade de Oeiras. E agora partimos então para a estrutura, como vai ser dividido o Campeonato Piauiense. Vai ser dividido em 2 fases, similar ao que aconteceu no ano passado. A diferença é que esse já é uma certa forma já é bem prevista de como vai ser dividido, enquanto no ano anterior houve um certo desconhecimento de como prosseguiria o campeonato após a primeira fase. Mas partindo então, assim como foi no ano passado, o grupo dividido, a primeira fase, será dividida em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Quais são os clubes que vão participar de cada grupo? Vamos partir agora para observar quais serão esses clubes. No grupo A temos justamente Altos, Atlético Piauiense, Fluminense e River. Estes times serão os que vão constituir no grupo A e disputarão entre si, tanto com partidas em casa e fora. Isto é, cada jogo, assim, de certa forma, com a vitória valendo 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota nenhum ponto obtido. Partindo então para o grupo B, encontramos os clubes do 4 de julho, Oeirense, Parnaíba e o Piauí, onde, assim como no grupo A, disputarão entre si e a partir deles serão feita a divisão, onde os 2 primeiros clubes que obtiverem as maiores pontuações vão, de certa forma, ser já considerados próximos à classificação para a fase final do Campeonato Piauiense, onde a partir de então, terminados os jogos que devem ser cumpridos nessa primeira fase, parte-se então para a segunda fase. E como é essa segunda fase? Muita atenção nesse caso. É unido os 2 grupos, tanto o grupo A quanto o grupo B, isto é, eles se unem em uma única classificação geral, contendo os 8 clubes participantes. E a partir de então é feito um novo confronto. Como vai ser dividido esse confronto? De uma forma bem simples. O primeiro colocado do grupo A enfrentará o 4º colocado do grupo B, assim como o primeiro do grupo B enfrentará o 4º colocado do grupo A. Assim, dessa forma, o segundo do grupo B enfrenta o terceiro do grupo A e o segundo do grupo A enfrenta o terceiro colocado do grupo B. De certa forma, um entrelaçamento. O melhor colocado de um grupo enfrenta o pior do outro e o que está em segundo de um enfrenta o terceiro do outro. Assim, bem resumido. E como fica após esses jogos? É feita uma nova divisão. Na classificação geral dos 8 clubes, os 2 piores clubes que tiveram as piores pontuações do campeonato são rebaixados para a segunda divisão do Piauiense 2026. Não disputariam o campeonato piauiense da segunda divisão deste ano, mas somente do ano que vem, 2026. Enquanto os 4 clubes que tiveram a melhor pontuação são classificados para a fase final, ou assim dizendo, a terceira fase do Piauiense. Embora não seja dito isso, mas é uma terceira fase do estadual, onde então disputarão entre si de jogos de ida e volta, com o que pode ser considerado uma semifinal, para então os 2 melhores, os 2 vencedores dos 2 últimos confrontos, se enfrentarem numa final, também com um jogo de ida e volta, isso é, em casa e fora. A partir de então, onde será definido o clube campeão do Piauiense. Bom, já explicado de forma bem resumida e espero que tenha sido bem explicado assim como vai ser a estrutura, vamos logo para os jogos da primeira rodada do Piauiense, que já estão, de certa forma, batendo aqui na porta e prestes a começar. Na primeira fase do Campeonato Piauiense, a primeira rodada, a abertura justamente se dará com os clubes do Grupo A, onde teremos 4 de julho e Piauí, às 4 horas da tarde, no sábado 11 de janeiro, na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Enquanto isso, ao mesmo tempo, no mesmo dia também, sábado 11 de janeiro, às 4 horas da tarde, teremos o confronto entre o Atlético Piauiense e River, onde será, no caso, no estádio Albertão. Partindo então, os próximos confrontos, o que dará início ao Grupo B, se dará somente no domingo,
dia 12, às 4 horas da tarde. Como será o confronto? Altos e Fluminense, também no Albertão, assim se espera, a menos que haja alguma alteração até lá. E no mesmo dia, mas no horário diferente, uma hora depois, às 5 horas da tarde, teremos Parnaíba e Oeirense, no estádio Pedro Alelaf. Bom, porque eu falei, por assim dizer, até a alteração, se haverá alguma alteração posterior dos estádios, ou até mesmo data e horário. Porque isso ficou bem marcante no campeonato passado, do ano passado. Clubes que disputariam em um estádio, mas que por alguns erros, por algumas falhas de, por exemplo, a qualidade do gramado está bastante defasada, não estar própria para o jogo, isso levou a haver alterações, uma vez em que o futebol era basicamente impraticável. Assim como questões de datas, de horários, que isso foi bastante comum. Alterar ao longo das datas, embora tenha um calendário já específico, mas de haver alterações ao longo do tempo devido a fatores externos ou motivos de causa maior. Ou seja, essa é a expectativa de que haja o campeonato, haja a abertura nesses estádios, nessa data, nesse horário. Mas também pode alterar. Então fique bem atenado, tanto aqui no YouTube, quanto no meu perfil do Instagram, onde costumo postar geralmente sobre as novidades, as alterações em que ocorrem. Então, novamente, já deixo para se inscrever logo aqui no perfil do Instagram e também aqui no canal do YouTube. Bom, esse é um pouco do que a gente pode esperar do Campeonato Piauiense 2025, o nosso Piauizão da Série A. E assim como os jogos que poderão seguir, a gente vai estar falando aqui também. E também como serão os jogos da segunda rodada e assim em diante. Se tiver um interesse, antes deles já começar, a gente tem uma playlist aqui de alguns jogos que a gente esteve do Campeonato Piauiense do ano passado e também falando sobre ele, explicando sobre a cobertura completa, desde a primeira rodada até a final do estadual. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva também, compartilhe para o seu amigo, uma pessoa que você também conhece e sabe que vai se interessar por esse assunto, o nosso estadual, o Campeonato Piauiense. Desde já, fiquem atenados para os próximos vídeos, as próximas notificações e do que esperar dessa grandiosa competição. É isso e até a próxima!